Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos. O prefeito de Nova Lima, João Marcelo, viabilizou por meio do senador da República, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, 842 unidades habitacionais para Nova Lima, através do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, por meio do Ministério das Cidades. Para detalhar todas as etapas e o que vai acontecer daqui para frente, quem tem direito, como fazer o cadastro, recebemos em nossos estúdios o secretário municipal de habitação, José Salles. O Banquete em Foco é transmitido pelo canal 6 da NET Claro para toda Nova Lima e também para Belo Horizonte. Além disso, através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, que somam mais de 60 mil seguidores. E também estamos para todo o Brasil na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Com isso, nosso programa é transmitido para todo o Brasil em todas as antenas por satélite do nosso querido país. José Salles, um prazer recebê-lo aqui por uma notícia tão bacana, tão esperada para a cidade de Nova Lima. Acho que há mais de 8 anos não se construía nenhuma parede aqui em nossa cidade. Mas antes da gente explicar, detalhar o projeto, passa para a gente o que vocês fizeram. Qual foi a tarefa da Prefeitura de Nova Lima para chegar até esse ponto de conseguir 842 unidades habitacionais, uma vez que o município de Nova Lima, com esse número, é o quarto maior, é a quarta cidade que mais recebeu unidades do estado de Minas Gerais, lembrando que o Brasil todo apresentou projetos. Obrigado pelo convite. Primeiramente, nós fizemos um planejamento que nós chamamos de preparar o alicerce da produção habitacional. São alguns itens que são importantíssimos para que o município possa, de uma forma sustentável, produzir o número de unidades habitacionais que precisa. Então, a gente começou preparando uma minuta de lei para a Câmara Municipal. Ela encontra-se na Câmara hoje, inclusive. A gente está aguardando já a votação dessa minuta, e ela é importantíssima para tornar o município mais acessível para as grandes construtoras. Em seguida, nós ajustamos o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social junto à Caixa, que é um dos itens também obrigatório para que o município possa receber recursos do governo federal. Em seguida, nós começamos a formar um banco de áreas, porque sem terrenos também a gente não consegue produzir. Então, nós começamos a pesquisar áreas de terceiros, estudando as áreas públicas em condições já de produção. Em seguida, nós começamos a trabalhar também a questão do Conselho Municipal de Habitação, e esse conselho ele é fundamental não só para a produção, mas também para melhorias habitacionais, que é um projeto que a gente ainda vai lançar, a gente deve lançar já no início de 2024. E, por fim, nós fizemos o chamamento, que é para credenciamento das construtoras, que aí nós vamos definir quais construtoras vão produzir cada um dos empreendimentos. Então, cada um desses itens forma esse alicerce. Sem essa base, você não consegue produzir habitação. Eu posso apresentar o tanto projeto que for o governo federal que não sou contemplado. Com certeza, se você não tivesse preparado essa base, mesmo inscrevendo os programas, eles não teriam sido aprovados primeiro pela Caixa, porque o Ministério só seleciona depois que a Caixa vence todas as etapas. Verifica a parte técnica, verifica toda a parte legal dos terrenos. Então, aí a Caixa ela é extremamente rigorosa no acompanhamento desse processo. Então, nós escrevemos aqui 7 projetos em Nova Lima, e dos 7, 6 foram selecionados. Apenas um ficou de fora, mas a gente ainda espera incluí-lo, ou então nós vamos produzir as unidades com recurso próprio, mas todos serão beneficiados. 6 projetos propostos pela Prefeitura e 4 pela iniciativa privada. Exatamente.
Antes de a gente chegar a destrinchar a localização, como serão essas unidades, vamos falar para você de casa, explicar quem tem direito. José Salles, quem tem direito a essas novas unidades? Conforme a legislação em vigor, serão beneficiadas inicialmente as mulheres, mães que tomam conta da família hoje, idosos, pessoas que estão em área de risco, beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, né? E outras famílias que vivem em situações de risco. Então, no caso de Nova Lima, nós temos muitas famílias que recebem o Bolsa Moradia por terem sido, de certa forma, desalojadas em função de alagamentos ou áreas de risco. Então, todas essas famílias elas serão beneficiadas nessas unidades que serão produzidas aí nos próximos meses. Mas antes disso, elas têm que estar na faixa 1, que é a renda até R$ 2.400. Exatamente. O programa ele beneficia, para esse caso, para a faixa 1, famílias com renda até R$ 2.640. Então, nós vamos reunir todas essas famílias, atualizar os cadastros e selecionar de acordo com o que é exigido pelo Ministério das Cidades. Isso que eu ia te perguntar. Vocês vão pegar como base o cadastro que vocês têm. Não é isso? Exatamente. Só que, além de utilizar o cadastro já existente, na hora de fazer a seleção, de acordo com os requisitos básicos definidos pelo Ministério, nós vamos fazer essa seleção e aí fazer essa filtragem. E também aí nós temos uma equipe de assistentes sociais que vão fazer a revisão de todo o processo dessas famílias, documentação, verificar a situação atual, se realmente a pessoa continua no estágio de necessidade. Então, a gente vai fazer a revisão de todo o processo, para que as pessoas que forem selecionadas realmente sejam aquelas que precisam, que mais precisam. Tá, então vamos destrinchar esse cadastro. Então, tudo vai ser feito a partir do momento do cadastro que vocês têm, o cadastro imobiliário da cidade. Esse cadastro hoje tem quantas pessoas inscritas? Nós temos hoje 5.500 famílias inscritas no programa habitacional. E é onde vocês encaram oficialmente que é o déficit habitacional de Nova Lima? A gente considera isso como déficit porque são as famílias que nos procuraram, as famílias que fizeram inscrição no cadastro municipal. Nós até acreditamos que esse déficit pode ser maior, porque tem muitas famílias que já trabalham no município há muitos anos, mas residem em outras regiões e gostariam de morar mais próximo do trabalho, mas não têm a oportunidade por causa do alto custo atualmente da moradia. E outras pessoas que, mesmo precisando de casa, não foi até a prefeitura fazer esse cadastro. Também existe essa possibilidade. Tá. Então, José Salles, tem um cadastro, vocês vão pegar esse cadastro como base, faz a filtragem primeiro como a faixa 1, depois de fazer a filtragem da faixa 1, vai lá e pega as prioridades que diz a lei. Exatamente, exatamente. Tá. Eu me enquadro na faixa 1, não fiz o cadastro. Eu tenho possibilidade de conseguir uma dessas unidades? Sim, se você reside em Nova Lima e você atende os requisitos básicos da legislação, você sim pode ser beneficiado. Por exemplo, suponhamos que você está morando numa área de risco e você foi na Secretaria de Habitação, fez a sua inscrição e enquadrou no programa. Então, pode sim ser beneficiado. Eu estou querendo dizer, se você de casa está vendo a entrevista e não está inscrita no cadastro, você tem que procurar o quanto antes a Secretaria de Habitação, qualquer horário. Como é que está sendo isso? Vocês já estão preparado? Como é que é isso, José Salles? Sim, a Secretaria de Habitação ela já vem atendendo as pessoas que não têm a sua casa própria e têm um interesse. Então, a gente já vem fazendo o processo de inscrição naturalmente. Depois da seleção por parte do Ministério, nós tivemos um aumento de procura. Hoje nós estamos recebendo aproximadamente 60 pessoas em média. Então, por dia? Por dia. Então houve um aumento de procura, né? Muitas pessoas às vezes
elas não acreditam que... Nem vou fazer esse cadastro, não. E acabam não fazendo o cadastro. E quando sai a publicação, aí elas nos procuram. Então, tem esse aumento, a gente tem atendido, preferencialmente entre as 8 e as 14. A Secretaria de Habitação fica... Endereço? Na Praça... Na Praça Coronel... Antonino Júnior. Número 8. Número 8. É em frente à Casa Estrela. Exatamente. Então, você de casa pode ir lá fazer a sua inscrição no cadastro, mesmo que você não esteja na faixa 1. Você vai fazer o cadastro como falta de moradia e gostaria de ter uma ajuda do governo, é isso? Exatamente, porque nós pretendemos produzir habitação para todas as faixas de renda, né? O prefeito João Marcelo, ele já deu total autonomia para a secretaria, para nós formarmos o banco de área e produzirmos habitação com recursos do governo federal, como esse caso, através do Ministério da Cidade, mas para buscarmos também empreendimentos dentro do FGTS. E nós podemos atender a faixa 2, a faixa 3, a faixa 4, mas preferencialmente, até para que nós possamos atender o número maior de pessoas aqui em Nova Lima e sensibilizarmos de uma forma mais eficaz a questão do déficit habitacional, nós precisamos produzir habitações num valor de até 190 mil, que pelas nossas pesquisas, a média de renda da população de Nova Lima, ela só consegue financiar até 190 mil. Mesmo assim, nós pretendemos também, em parceria com as construtoras, de entrar com um subsídio para que nós possamos, de certa forma, auxiliar essas famílias, para que a gente consiga selecionar famílias com uma renda mais baixa, que às vezes não tem a capacidade ainda de chegar no 190, mas de repente consegue chegar no 140 mil. Então a gente pretende também entrar com um apoio financeiro, com o apoio aí da Câmara Municipal. A gente pretende também subsidiar, de certa forma, essas famílias na faixa 2, para que nós consigamos atender o maior número de famílias na média de renda da população. Essa é a única forma de nós reduzirmos o déficit habitacional. Aqui em Nova Lima, por exemplo, se você sair à rua e ir numa imobiliária procurar um apartamento para comprar hoje, dificilmente a gente vai encontrar algo abaixo de 350 mil. Então, a maioria das famílias daqui, os trabalhadores, eles não conseguem financiar um valor desse. Então, aí que entra o poder público para poder buscar parcerias e também investir parte de recursos públicos para que nós possamos realmente somar forças e produzir imóveis na faixa de renda que a população mais precisa. É a única maneira de nós reduzirmos o déficit habitacional. Do contrário, se continuarmos só produzindo imóveis só com iniciativa privada, com valores aí de 350, de 600 ou acima disso, como é muito comum aqui na região, as pessoas vão continuar, ou os filhos ao casar vão continuar fazendo o puxadinho no fundo de casa, ou então a gente continua incentivando, de certa forma, a ocupação irregular, que é uma prática aqui que precisa ser abolida. E a gente só vai abolir essa prática de ocupação irregular se nós investirmos na média de renda da população. Por isso que a gente está fazendo um esforço extraordinário para produzir habitação nessa faixa de valor, até 190 mil. E, de preferência, buscar o máximo de recursos dentro dos programas do governo federal, que é o que a gente chama sempre de faixa 1, que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde tem um subsídio maior e nós conseguimos atender as famílias ainda de menor renda. As famílias, principalmente ali na casa de até um salário e meio de renda, porque essas famílias, a capacidade de pagamento delas é muito baixa. Mas no Minha Casa Minha Vida, elas têm um subsídio de até 95% do governo federal. Então elas vão pagar durante 5 anos um valor que vai variar entre R$ 80 e R$ 140 reais, de acordo com a renda. E ainda mais, aquela família que está no Bolsa Família, ela é isenta do pagamento desse valor. Então, com isso, o governo federal ele investiu muito na melhoria
da qualidade de vida atendendo essas famílias que realmente não têm condições. A família hoje que tem uma renda de um salário mínimo de renda familiar, mesmo pagando uma prestação de R$80, mas de certa forma ela descalça ali o seu orçamento, né? Então, se ela está no Bolsa Família, ela está no cadastro único do governo federal, o governo tem todas as informações socioeconômicas dessa família, então é justo que essa família seja beneficiada com praticamente 100% do subsídio. Ô José, então vamos lá. Você quis dizer que vocês já estão trabalhando para um novo projeto para pegar a faixa de renda um pouco superior, de faixa 2, que é a média da população novalimense. Mas esse projeto que foi aprovado de 842 unidades é específico para a faixa 1. Exatamente. Então, essas 842 unidades que foram selecionadas pelo Ministério das Cidades estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, onde as famílias terão um subsídio aí de 95%, de até 95% do valor da produção do imóvel, e no caso das famílias enquadradas no Bolsa Família, vão ter até 100%. Esse é somente um dos programas. Um programa seguinte que vai acontecer ainda, vai acontecer, que é fora dessa 842. Exatamente. Nós estamos trabalhando fortemente com a Secretaria de Governo, reunindo empresários e as grandes empresas aqui da região, que são os maiores proprietários de terrenos, como a própria mineradora Anglo Gold, por exemplo. A gente tem reunido quase que semanalmente com eles, para identificar áreas que a gente consiga, a um preço mais acessível, ou numa condição mais acessível, para produzirmos as unidades nessa faixa e atendermos as famílias com até 2.640 de renda. Aí já é uma segunda etapa para trabalhar a redução desse déficit habitacional. Exatamente. Vou focar nessa de 842 unidades, a pessoa então vai pagar o máximo de R$80 a R$140 por mês. Se tiverem na Bolsa Família, não paga nada. Exatamente. Tudo é custeado pelo governo federal. Correto. Ok. Referente à questão das pessoas que estão morando de aluguel social, pelo que aconteceu no Orbicalho, pessoas de ocupações, elas entram nas prioridades do governo federal também para ter vantagem, para ser uma das selecionadas? Sim, essas famílias, de acordo com a legislação do programa Minha Casa Minha Vida, elas serão beneficiadas imediatamente, porque elas vieram já de uma área de risco, né? Dentro desse 842. Exatamente. Comprovadamente vieram de uma área de risco, estão hoje dentro do programa Bolsa Moradia e já habilitadas para serem beneficiadas no programa. Então a gente pode dizer que essas pessoas de Honório Bicalho, que estão recebendo o aluguel social da prefeitura, né? Elas estão contempladas nessa 842? Elas são nossa prioridade nesse programa. A pessoal de Honório Bicalho? Exatamente. Ok. E referente à questão do apoio do governo municipal. Quando o governo municipal é o proponente, que dos 10 projetos selecionados, 6 são do governo municipal, o governo municipal entra com o quê? Com o terreno, com doação do terreno, exatamente para facilitar a produção. Com isso, a gente consegue produzir unidades habitacionais com mais folga no orçamento ou fazendo habitações horizontais, ou seja, casas. Tá. Desses 6 projetos propostos pela prefeitura, que ela apresentou o terreno, não é isso? Correto. Esses 6 terrenos são de propriedade da prefeitura ou ela teve ou vai desapropriar em alguns deles? Tá, 2 desses terrenos já eram propriedade da prefeitura. 2 dos 6. E 4 nós desapropriamos recentemente. Já está finalizado o processo? Já finalizado. As 6 áreas hoje elas são de propriedade do município, inclusive para a própria Caixa aprovar esses empreendimentos, né, foi feita toda uma análise nesse sentido, análise legal da documentação da área. Então, com isso, a gente consegue melhorar a qualidade dos empreendimentos. Porque aqui em Nova Lima, a maioria das famílias que têm nos procurado, elas têm manifestado interesse mais por casas do que por apartamentos. Então, por isso que a gente precisa trabalhar os dois lados. Nós vamos produzir unidades verticalizadas, sim,
Vamos produzir também apartamentos, porque nós não temos tantas áreas disponíveis hoje. Então, nós precisamos também, para atender um número maior de famílias, nós precisamos produzir unidades verticais, mas também vamos produzir unidades horizontalizadas, que são as casas, para atender exatamente aquelas famílias que já moravam em casa, especialmente aquelas famílias que foram desalojadas aí em função das enchentes, das áreas de risco. Então, todo esse processo vai ser analisado, e esse processo de seleção vai ser feito um trabalho com a nossa equipe social, conversando muito com essas famílias, para que a gente consiga atender no máximo o desejo das famílias, de morar lá em casa ou morar em apartamento. É lógico, aqueles casais novos que estão surgindo agora, né, eles podem preferir um apartamento, mas as famílias que às vezes têm 3, 4 filhos, normalmente eles preferem morar em casas, especialmente aquelas famílias que estavam ali na beira do rio, que foram desalojadas, todas elas moravam em casa. Então elas já manifestaram o desejo de, sendo beneficiadas, elas querem continuar morando em casa. Então o município vai procurar conciliar de todas as formas, né? O que for possível nós vamos buscar conciliar para atender o desejo dessas famílias. Ok. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho o José Salles vai destrinchar em qual região é apartamento, em qual região é casa, e você vai ficar por dentro dessa excelente iniciativa da Prefeitura, através do governo federal, do Ministério das Cidades. É um minuto só. Um novo tempo. A Prefeitura de Nova Lima lançou o maior programa de transferência de renda de sua história, o Nova Renda, que vai promover a erradicação da pobreza, garantindo que mais de 5.800 famílias tenham mais dignidade. E a certeza de que uma vida melhor começa agora. Para que nossa esperança seja sempre um caminho. A Prefeitura cuida, a nossa gente avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Um novo tempo. A Prefeitura de Nova Lima lançou o maior programa de transferência de renda de sua história, o Nova Renda, que vai promover a erradicação da pobreza, garantindo que mais de 5.800 famílias tenham mais dignidade. E a certeza de que uma vida melhor começa agora. Para que nossa esperança seja sempre um caminho. A Prefeitura cuida, a nossa gente avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Que nossa esperança
seja sempre um caminho. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o secretário de Habitação de Nova Lima, José Salles, que está destrinchando todas as dúvidas sobre as 842 unidades habitacionais que Nova Lima irá ganhar do governo federal através do trabalho do prefeito João Marcelo. José Salles, vamos lá, vamos destrinchar. Então, conforme nós dissemos, 10 propostas de Nova Lima foram habilitadas, que totalizam essas 842 unidades habitacionais. Sendo proponente a prefeitura, que no bloco anterior você explicou que a prefeitura apresenta o terreno, que foram 6, das unidades da prefeitura, 300 unidades estão no Campo do Pires e 126 no Honório Bicalho. Da prefeitura, dessas unidades, quais são casas e quais são apartamentos? Ok, as 4 áreas do Honório Bicalho são 126, totalizam 126 unidades, são casas. Qual região ali? Te apertei? Está bem próximo ali da MG 30, um pouco depois do trevo ali de Bicalho, à esquerda, do lado esquerdo. Uma área boa, não tem problema de alagamento. Perto do lado que eles chamam de olaria, deve ser por ali? Por ali, não tem nenhum tipo de risco, os terrenos são fora ótimos. Da área da Mancha. Fora da Mancha, terrenos excelentes, as pessoas vão viver bem, sem nenhum risco. Campo do Pires. As 2 áreas do Campo do Pires que dão já são unidades verticalizadas, vão ser apartamentos. Tá. No Campo do Pires está mais próximo à garagem da Via Ouro? Está em frente à casa do educador, praticamente. Talvez um pouquinho mais embaixo ali. São 2 platôs que tem ali, quase em frente à casa do educador. Ok. Uma curiosidade, José Salles, aí a prefeitura, aí o governo federal vai licitar as construtoras para fazer a construção das unidades. Exatamente. Para isso, nós já encaminhamos para o departamento de licitação um chamamento público. Quem cuida da licitação é a prefeitura. A prefeitura, exatamente. Mas vai pagar com verba oriunda do governo federal. Do governo federal. Minha Casa Minha Vida. Isso. Mas como a prefeitura está doando o terreno, então nós temos que fazer um chamamento público para selecionar as construtoras que vão operar com o programa. Que para operar esse programa, a construtora ela tem que ser habilitada perante a Caixa. Tá. Ela tem que... É um termo utilizado pelas construtoras, chama GERIC, né? Esse é um termo interno da Caixa, mas é como se a construtora demonstrasse para a Caixa toda uma capacidade econômico-financeira para produzir as habitações. Isso muito para evitar interrupção da produção, quebra de construtoras e tudo mais. Então a Caixa ela faz essa análise econômico-jurídico da construtora. Então, essas construtoras elas serão habilitadas de acordo com os critérios do próprio programa Minha Casa Minha Vida. E já está nessa fase? Só para saber se vai demorar ou já está nessa fase? Naqueles 5 itens que eu falei do alicerce da construção, o chamamento é um deles. Então, o chamamento, nós concluímos ele recentemente, já entregamos no departamento de licitação, então ele agora vai ser publicado. E aí nós vamos aguardar a manifestação das construtoras, vamos fazer a seleção das construtoras para, em seguida, nós darmos ordem de serviço. Porque, na verdade, nós procuramos caminhar junto com o Ministério das Cidades. Então, tem uma rotina por parte do Ministério. Por exemplo, saiu agora a seleção dos municípios no Brasil. Então, agora os municípios, eles têm, e as construtoras, lógico, elas têm 30 dias para confirmar o interesse por esses empreendimentos. Feito isso, o Ministério ele vai autorizar a contratação. E aí o município e as construtoras terão 150 dias para já contratar e dar início de obra aos empreendimentos. Então é um processo que tem que caminhar junto. Enquanto o Ministério define os prazos, o município também a gente vai caminhando com a organização,
exatamente o preparo, é o alicerce. Então, o chamamento é um desses itens. Na hora que o Ministério chegar e definir a data de contratação, eu já tenho que estar com o chamamento e as construtoras já selecionadas. Bacana. Agora vamos falar dos quatro projetos que foram propostos, que tem como proponente a construtora, e todas elas são da construtora Conarte, certo? Okay. Tá. Como que é esse processo? Explica. Quando é a construtora e não a prefeitura a proponente. As construtoras, elas nos procuram. A primeira preocupação delas é verificar se realmente a legislação do município está condizente com a parte de estratégia, e até para ver o fechamento do orçamento, né? Então, como nós já havíamos encaminhado uma minuta de lei para a Câmara, exatamente para tornar o município mais acessível para essas construtoras, então nós fomos procurados por uma construtora que fez contato com empresários, dono de terrenos aqui, fizeram uma pré-negociação. Então, as construtoras, elas fizeram inscrição desses empreendimentos e foram selecionados. E passaram pelo mesmo crivo da Caixa. A Caixa verificou cada um desses terrenos. A segunda etapa agora, para esse caso, que é do setor privado, eles também terão 30 dias para confirmar esses empreendimentos junto ao Ministério. Ou seja, eles vão conversar com os empresários, fechar o preço de compra dos terrenos e aí validar isso junto ao Ministério. Ok. E desses 4 projetos da iniciativa privada, nós temos 64 unidades em Santa Rita, 256 na Campina Verde, na rua Campina Verde, podemos dizer. Ali próximo da Via Ouro. Da Via Ouro. E também no Bom Retiro, que deve ser ali próximo à Chácara Bom Retiro. Exatamente. Essas todas são verticalizadas? Todas são verticalizadas. E aí tem uma diferença, porque quando o município entra com a doação da área, como é o nosso caso, a gente consegue uma flexibilidade no orçamento da produção habitacional. A gente consegue fazer unidades, às vezes, um pouco maiores e com mais tranquilidade. Como a construtora ela já vai investir na aquisição do terreno, a conta tem que fechar, junto com a produção da habitação. Então, nesse caso, para a faixa 1, dependendo do valor do terreno, às vezes as construtoras elas têm um pouco mais de dificuldade de fazer unidade horizontal. Então, acabam tendo que fazer unidade horizontal. Vertical, Para viabilizar Exatamente, para encaixar o preço, o valor do terreno no projeto, né? Na planilha. Existe um teto que o governo federal paga por essa unidade? Sim, de acordo com o número de habitantes de cada município. Então, aí tem as faixas, cada município tem os seus valores. As nossas unidades vão ser de até 140 mil. Até 140 mil. Isso. A prefeitura tem até 140 mil para gastar com a obra. Exatamente. A construtora tem até 140 mil para gastar com a obra e com o terreno. Por isso que elas são verticalizadas. Exatamente. Tudo tem uma explicação muito bacana. Vamos continuar aqui, José Salles. Nós já falamos sobre os critérios, os prazos para as casas serem erguidas, você acabou de dizer, que é 30, né, que tem para o chamamento. A confirmação junto ao Ministério e depois, assim que o Ministério autorizar a contratação, mais 150 dias para iniciar o processo de produção das unidades. A gente, se correndo tudo bem nesse prazo, a gente pode dizer que no final de 2024 nós já teremos unidades? Ou não? Olha, nós esperamos concluir todo esse processo e iniciar a produção ainda no primeiro semestre. Nós estamos trabalhando com esse objetivo. Tá. Sobre a inscrição no cadastro, vai existir um momento que a prefeitura vai falar assim, agora já finalizou? Não, porque o cadastro ele precisa estar aberto para a população, né? Porque apesar de que nós estimamos o déficit habitacional de acordo com o que nós temos de demanda interna hoje, né, de cadastros efetuados, mas a gente acredita que o déficit ele vai muito, muito além disso, porque muitas famílias, como a gente falou no início,
talvez não tiveram a oportunidade de se inscreverem no programa. Então, o programa ele precisa continuar aberto, porque nós não vamos limitar somente a esses empreendimentos, né? Nós precisamos produzir novos empreendimentos e também em outras regiões da cidade. Porque a ideia hoje do próprio governo, especialmente aí as orientações do Ministério das Cidades, é que nós possamos produzir empreendimentos menores para manter as pessoas mais próximas de onde elas já moram, para evitar os problemas que aconteceram aí no passado, de produzir grandes empreendimentos e trazer famílias de todas as partes, sem nenhum vínculo de convivência, e aí acabou que criaram aí vários problemas sociais em muitos empreendimentos. Então, a nossa ideia aqui é fazer vários empreendimentos, né? Quanto menor, melhor, e selecionar sempre as famílias ali mais próximas, que já tenham algo em comum, para que essa convivência possa ser facilitada e essas pessoas possam viver felizes ali, sem conflitos, sem problemas. Um grande exemplo é a questão de Honório Bicalho. As 126 unidades foram pensadas para atender, creio eu, não é isso? As pessoas que ficaram desalojadas, que perderam suas casas, estão no aluguel social e vão ser contempladas desde que seja na faixa 1. Exatamente. Porque você não vai tirar a pessoa de Honório Bicalho e trazer aqui para o centro, não é isso? José Salles, além disso, vamos falar um pouquinho da ocupação Canto do Rio, que é uma ocupação no qual lá atrás teve um projeto bem bacana, que eles saíram de lá, estão no aluguel social para voltar para aquela região. A ocupação Canto do Rio, para quem não sabe, ficava ali atrás do Campo do Olaria. A população que morava ali saiu de lá, desde então está pagando aluguel social para elas, já está urbanizada a rua, né? E por que as casas não saem? Tá. O caso do Canto do Rio, nós até recebemos uma comissão hoje pela manhã. Esse é de nossas prioridades. O prefeito João Marcelo já me pediu mais de uma vez que desse toda a prioridade para o Canto do Rio. E aí nós resolvemos inscrever o programa, o empreendimento Canto do Rio, juntamente com os demais do Ministério das Cidades, até aproveitando todas essas facilidades do programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio de 95% e chegando até 100% para quem já está no Bolsa Família, para que nós pudéssemos utilizar esse recurso que estava previsto para o Canto do Rio em outros programas. Exatamente porque nós estamos passando por um momento agora, nós estamos fazendo a regularização fundiária de praticamente todo o município de Nova Lima. Hoje nós estamos com 42 bairros em regularização. E quando você faz regularização fundiária, é uma grande oportunidade que você tem de estudar e conhecer melhor os problemas ali de cada um dos bairros. Então, nós já identificamos em vários bairros aqui, como Cruzeiro, como Mingu, problemas que nós vamos ter que atuar em melhorias habitacionais. Então, nós temos um grande número de unidades habitacionais sem acessibilidade, banheiros sem qualidade, muitas casas sem revestimento externo e até interno. Então, a gente precisa, num segundo momento, de atuar nessas melhorias habitacionais. Então, a gente estava destinando todos os recursos do Fundo Municipal de Habitação para esse segundo momento, através de um programa que a gente vai lançar, que é o Programa de Assistência Técnica. Então, acreditamos que esse programa ele vai ser importante demais para o município, para melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Mas como o projeto Canto do Rio não foi, nesse primeiro momento, selecionado pelo Ministério das Cidades, nós já decidimos, né, e o prefeito João Marcelo já nos autorizou, utilizar recursos próprios ou recursos do próprio Fundo Municipal de Habitação para nós produzirmos essas unidades. Então, o empreendimento Canto do Rio, apesar de não ter sido selecionado pelo Ministério das Cidades, ele está relacionado dentro do chamamento que está em andamento, e assim que forem definidos as construtoras e entidades que manifestarem interesse em produzir as unidades habitacionais, nós vamos escolher uma delas para construir essas 15 casas lá do Canto do Rio, e aí a gente resolver essa questão
no menor tempo possível. Então, a comunidade do Canto do Rio pode ficar despreocupada, vocês também são nossa prioridade e nós vamos resolver isso no mínimo de tempo possível. No Rio, a gente tem um grande carinho aqui da TV Banqueta, que conhecemos a luta deles. Então, vocês apresentaram sim o Canto do Rio, não foi selecionado, mas no chamamento vai tentar uma empresa que com recursos próprios ou com fundo, ou utilizando os dois, as casas vão sair. Exatamente. Muito bom. José Salles, é importante dizer que o governo João Marcelo, no início, não andou muito na questão habitacional. E com a sua chegada, em um ano, nós já estamos, como o senhor bem disse, o alicerce pronto, já vamos partir para 842 unidades. O senhor já deixou claro que já está também avançando na faixa 2, que é a realidade da grande parte da população de Nova Lima. Isso é muito devido à sua carreira profissional, né? Conta um pouquinho da sua história até chegar aqui na Prefeitura de Nova Lima. Pode ser que a experiência profissional tenha ajudado bastante, mas, primeiro, eu gostaria só de afirmar que ninguém produz habitação do dia para a noite. Então, você leva tempo, você tem que fazer todo um preparo. Então, eu queria aqui também até ressaltar a importância do trabalho dos secretários que me antecederam, porque eles já vinham trabalhando nessa mesma direção. Então, com a minha chegada, eu aproveitei toda a minha experiência profissional de ex-Caixa, né? Eu trabalhei na Caixa por 35 anos, fui gerente regional de governo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar vários empreendimentos, né, produzindo habitação com os municípios. Eu estava exatamente do outro lado, né? Hoje eu estou aqui no município, mais próximo dos problemas, buscando essas soluções, vivendo um pouco também a burocracia da máquina, que às vezes a gente tem que lutar com mais forças, e trabalhei por parte do agente financeiro, onde a gente incentivava muito os municípios a fazer esse processo de regularização. Por isso, sem ele não adianta. Não adianta o município querer produzir habitação se ele não tiver com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social aprovado na Caixa. O senhor orientava os municípios para eles estarem aptos para conseguir esse investimento. Agora o senhor está do lado do município. Exatamente. Então, creio que essa experiência passada, ela foi importante, ela me ajudou bastante, porque a gente já veio de uma sequência lógica, a gente já sabia o que precisava fazer, e aí nós procuramos arrumar todo esse processo. Então, daqui para frente, penso eu que vai ser bem mais fácil. O que nós temos que fazer agora é buscar mais parcerias, né? Aumentar o número de áreas em condições de produzir habitação. Esse banco de área, o senhor falou, acho muito legal para nós. Importante demais, nós precisamos. Prefeitura sem banco de área não consegue fazer habitação. Tem que ter terreno, terreno que tenha condições de fazer. Nós já temos um problema aqui natural, que a topografia não ajuda muito, né? Eu trabalhei em Uberlândia 4 anos, fui superintendente da Caixa lá. Uberlândia, em 4 anos, nós fizemos mais de 20 mil unidades. Então, só que lá é tudo plano, praticamente, é muito fácil, qualquer terreno é viável. Nova Lima, você encontrar um terreno já é mais complexo. Então, a gente tem que colocar mais força na procura do terreno. Mas nós temos encontrado total apoio por parte do prefeito João Marcelo, por parte do secretário Francisco Cansado. A gente tem reunido praticamente aí semanalmente com a Ângulo, buscando apoio para cessão de áreas. E aí vai ficar tudo mais fácil, porque a gente começa a produzir empreendimentos com outras fontes de recursos, né? Com recurso do Fundo de Garantia, que também tem um pequeno subsídio, né? Não é muito, mas ajuda bastante. E a gente, com isso, vai conseguir enquadrar também dentro dessa média de renda que a gente falou. Porque essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Primeiro, eu tenho que ter consciência de que não adianta eu produzir imóvel de valor do mercado hoje, senão eu nunca vou resolver os problemas de déficit aqui. Então, a gente tem que investir todas as forças naquele valor de até 190 mil. Em alguns casos, o município vai ter que entrar ainda com um subsídio financeiro para descer um pouco mais, né, descer um pouco mais na média de renda.
Mas hoje a administração municipal ela está muito voltada para isso. O prefeito João Marcelo, ele é um homem que tem um coração e uma mente totalmente voltados para o atendimento da população que mais precisa, né? Então, o João tem dado apoio total para esse projeto. Eu tenho certeza que vai dar muito certo e que num prazo mínimo nós vamos conseguir sensibilizar, reduzir, se Deus quiser, é o nosso objetivo, é até eliminar. Eu falo às vezes eliminar, mas eliminar déficit habitacional não é fácil, né? Esses dias eu estava até ouvindo o presidente da República, ele falando sobre eliminar o déficit habitacional, que por mais que você produza imóveis, dificilmente você vai conseguir eliminar, porque novas famílias vão surgindo, né? Exatamente aquelas famílias que nunca acreditavam que é possível, vê que a coisa está acontecendo e aí vão lá e começam a inscrever. Então, vai sempre aumentar o déficit habitacional. E a gente acaba também com essa ideia dos nossos filhos morar no puxadinho na casa do pai, a partir do momento que eles passam a ter uma condição de comprar e ter a sua casa própria. Poxa vida, né? O filho casou, se ele puder morar na casa dele, é muito melhor do que morar na casa dos pais, não tem nenhuma dúvida disso. Eu tenho 4 filhos, né? Meus filhos todos moram fora, então a gente quer ver os meninos a crescerem, desenvolverem, né? Então, os pais ficam muito orgulhosos disso. Mas só que, no caso de Nova Lima, nós temos que dar condição para que essas pessoas possam alcançar a moradia. E hoje a administração municipal ela está muito voltada para isso. Eu acredito muito, Fred, que a gente vai avançar nesse projeto, né? Não só na produção, mas também aí no projeto de melhorias. A gente está... A equipe da Secretaria de Habitação, a equipe da Secretaria de Política Urbana, a equipe da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e todas as demais, todos envolvidos nesse processo de melhorar a qualidade de vida da população. Todo mundo com sangue nos olhos, né, para fazer a coisa acontecer. Ok. Ô Zé, vamos lá. Nós falamos de faixa 1, 842 unidades, você acabou de deixar claro que vocês vão avançar em outras faixas. Canto do Rio já vai resolver a questão do Canto do Rio. Honório Bicalho está dentro da 842 casas, desde que estejam na faixa 1. E como resolver o problema das ocupações como Vila da Mata, Nova Canaã, Maias, Galo, dentre outros? Qual é o projeto para essas áreas? As ocupações, elas merecem um capítulo à parte, né? Porque é um processo cultural aqui do município, né? Praticamente as áreas aqui da parte central da cidade, todas são de propriedade da Ângulo até hoje, né? E agora que nós estamos fazendo o processo de regularização. Então, esse também foi um pedido aí do prefeito João Marcelo, assim que eu assumi. A primeira pergunta que o João me fez é: Salles, você entende de REURB? Falou, não entendo muito não, mas vou estudar esse negócio. E realmente, naquele momento eu não fazia ideia do tamanho do problema, né? Eu pensei que a cidade tivesse um percentual menor de imóveis sem titulação, mas me surpreendi. Nós temos praticamente 75%, né? Existe uma estimativa aí de 75% de imóveis sem titulação. Então, é um projeto grandioso. Mas a gente tem conseguido avançar muito com ele. Então, hoje nós temos aí 42 bairros em regularização. Recentemente resolvemos um problema lá do Água Limpa, que é uma regularização que já vinha aí de 7 anos, com uma regularizadora que não estava dando conta do processo. E aí nós fomos ao Ministério Público e conseguimos retirar a empresa e o município assumiu essa regularização e agora a gente já está conseguindo, já vamos, se Deus quiser, já fazer um projeto de infraestrutura e planejar essa infra para o Água Limpa aí para os próximos anos e melhorar a condição de vida daquela população. Nós temos outros problemas aqui, temos o Recanto do Galo também, que é uma regularização que está em andamento e não está ainda caminhando na velocidade que precisa. Então a gente tem conversado muito com o Ministério Público, com a Copasa, com a CEMIG, com a Anglo Gold, com a família Passos, exatamente porque
a gente consiga também colocar essa regularização na mesma velocidade que as outras estão indo. E aí, chego na sua pergunta. Vila da Mata, Nova Vila da Canaã, Mata, Nova Canaã. Região toda ali de Santa Rita. Eu já estive pessoalmente em todas essas áreas, a gente tem visitado, estive pessoalmente lá na Vila Canaã, identifiquei lá alguns imóveis que não têm condições nenhuma de regularização, e muitas famílias lá estão na área de risco, inclusive eu aconselhei essas famílias a irem até a Secretaria de Habitação para inscreverem no programa habitacional, porque não tem a mínima condição das pessoas morarem em uma parte ali do Vila Canaã. E o Vila da Mata, que a gente chama também de Santa Rita 1, 2, 3, Isso. A gente está discutindo demais com a Ângulo Gold uma solução para aquela área. Nós ainda não temos... Ângulo Gold, que ela é a proprietária do terreno. Ela é a proprietária do terreno. Nós não temos ainda a decisão final, o que realmente vai ser feito. Mas nós temos conversado muito para encontrar uma solução que atenda todas as partes, né? Que atenda, lógico, o pleito das famílias, mas também que a gente consiga atender a legalidade, porque é uma ocupação recente, não tem infraestrutura e nós temos prioridades, que é exatamente essa parte de regularização da área central que nós estamos fazendo, que são os bairros que estão aí já há 30, 40, 50 anos e que já têm a infraestrutura. Então, os bairros que ainda precisam de infra, eles precisam de um estudo mais elaborado, porque aí tem questões de riscos envolvidos que precisam ser melhor estudados. Por exemplo, a gente tem notícia que naquela parte ali do Santa Rita 1, 2, 3, existe consumo de água sem nenhum tratamento e água advinda das minas, que são águas, de certa forma, contaminadas. Então, é algo que precisa ser trabalhado aí com a empresa Ângulo e encontrar uma solução conjunta. Nós temos outras áreas que têm algum risco envolvido, né? Ou é invasão de área federal, ou tem encostas onde o custo de arrimo ficaria muito alto para o município, talvez a mobilização das famílias fique num custo menor. Então, enquanto nós não avançarmos na quantidade de produção habitacional suficiente para resolver os problemas que nós temos hoje, sensibilizar o déficit e talvez começar a pensar num remanejamento dessas famílias que estão em área de risco, a gente não pode tomar uma decisão. Então, esses casos, são mais específicos. A gente precisa estudar um pouco mais, né? Por exemplo, o bairro Honório Bicalho. Honório Bicalho é um bairro que já existe há muitos anos, as famílias estão ali. Mas é uma área que está sujeito a enchentes, como aconteceu em 2020. Então, pela 2022, né? 2022, janeiro de 2022, desculpe. Então, pela legislação, onde tem qualquer tipo de risco, nós não podemos fazer a regularização. Mas é algo que a gente vai ter que decidir. Mas eu penso que esses casos específicos não cabe a decisão unilateral, não cabe uma decisão somente do Poder Executivo. Acho que nós vamos ter que envolver o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário para uma tomada de decisão conjunta, até para respaldar a todos, né? E também ter o respaldo da própria família que deseja continuar morando ali, porque, querendo ou não, é uma área de risco, né? Nós temos também problemas até mais graves aqui. Por exemplo, as unidades habitacionais que estão na área das barragens, por exemplo. Na área de mancha das barragens. É um outro caso. Pode regularizar esse caso? A lei fala que não, né? Então, a gente tem que estudar melhor essas situações. Porque são situações assim, de alto risco. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, a gente regulariza uma área dessa. Amanhã acontece um desastre. Quem foi o responsável? Quem que é o culpado? Só lembrando também, né, e ressaltando, Zé Salles, que as famílias que moram em ocupações, elas podem estar no cadastro e serem selecionadas. Exatamente.
Exatamente. Ok, mais alguma coisa disso tudo que nós te cansamos, hein, Zé? Não, é sempre um prazer falar de habitação, né? Eu até arrepio quando eu falo nesse assunto, que eu já vivi isso muitos anos na minha vida, né? Na minha vida na Caixa. E eu gostaria de acrescentar, é só informar para toda a comunidade de Nova Lima e região, que nós estamos trabalhando com muito afinco para atender a todas as classes de renda. É lógico, as nossas prioridades são as famílias que mais precisam e nós vamos atuar fortemente nisso, mas nós queremos também produzir habitação para eliminar o déficit habitacional aqui do município. E pedir também paciência, porque leva tempo, a gente não consegue tocar esses projetos do dia para a noite, mas tem projetos importantes aí para avançar, não só na produção, mas na melhoria habitacional, e dizer que nós, né, a administração aqui municipal, o prefeito João Marcelo e toda a sua equipe, nós estamos abraçados a esse tema e com certeza nós vamos cumprir o nosso papel, cumprir o nosso objetivo, que é levar moradia de qualidade para as famílias. Muito obrigado, Zé, pela essa aula, e te garanto que, assim como eu, o nosso telespectador também está satisfeito, porque está vislumbrando que nós vamos avançar nessa área tão importante da nossa cidade. Obrigado também você de casa pela audiência e principalmente pela confiança. Até mais um Banqueta em Foco. Nova Lima, Nova Lima.